Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus, desde já agradecendo a participação de todos, todos que compartilham o meu canal, todos que divulgam o meu canal e também os demais canais católicos. É o segundo vídeo que eu faço no dia de hoje, por isso eu quero que seja bem rápido, tá? Se inscreva no canal, é muito importante que se inscreva no canal, likes e views são importantes, mas, né, se inscrever no canal tem sua importância por causa da relevância na plataforma do YouTube. Quem puder contribuir com o meu apoia-se, eu agradeço de coração. Quem tiver dificuldades, tem o link do PayPal e também minhas redes sociais. Tá? Além do YouTube, tem a minha página na internet, tenho a página com o meu perfil, Cris Macabeus, tem a página As Mentiras do Apocalipse Protestante, tem o meu Twitter. O link está aqui na descrição do vídeo. Deixa eu fazer esse vídeo rápido. Eu só quero terminar uma refutação, que é a refutação do texto de Amós, citado em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 15, durante o concílio de Jerusalém. Tá? Por quê? Segundo o cretino, São Tiago citou aqui, Tiago profetizou a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Eu sei que é chato falar de novo terceiro templo, mas eu tenho que fazer essa refutação. Ele vai citar lá, prestem atenção, Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, dos versículos do 13 ao 18. Depois de terminarem a discussão ali, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouve-me, disse ele. Simão narrou como Deus começa a olhar para as nações pagãs. Está falando sobre incluir as nações pagãs dentro do cristianismo, dentro da aliança com Deus. Presta atenção, tem nada a ver com o terceiro templo, isso aqui, destruição, reconstrução, nada de terceiro, segundo ou quarto templo. Ele continua dizendo, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, aí cita Amós. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Presta atenção, ele está pegando aqui um texto do Antigo Testamento, o profeta Amós, e ele está retirando o que desse texto? Eles estavam falando sobre a conversão pagã, sobre circuncisão, como incluir o pagão dentro do cristianismo. O que ele tira? Ele está falando aqui, ó, como Deus, presta atenção, ele diz, escuta-me, como narrou Simão, como Deus começou a olhar para as nações pagãs. Aí ele vai citar a profecia. O que ele vai tirar da profecia? E todas as nações sobre quais tem sido invocado o meu nome. É isso que ele tira da profecia. Até porque Tiago não era retardado. Tiago sabia que essa profecia se referia à reconstrução do segundo templo, o templo de Zorobabel, depois do exílio babilônico. Até porque, se ele estivesse citando a reconstrução de um terceiro templo, seguindo a cronologia aqui, jamais um pagão iria se tornar cristão antes da reconstrução desse terceiro templo. Preste atenção no que Deus revelou aqui para Amós, que ele iria reconstruir o terceiro templo, ele ia reconstruir o segundo templo, na verdade, depois do exílio, iria reconstruir o segundo templo para o quê? Levantar o resto dos homens e incluir todas as nações. Certo? Então, se Tiago aqui, no meio daquela discussão a respeito de circuncisão, a respeito dos pagãos, estivesse falando sobre o terceiro templo, com certeza o pessoal estaria chamando ele de retardado, cara. Não tem nada a ver com o assunto isso aqui. Tá? Até porque, depois da discussão e depois das palavras de Tiago, ele diz aqui, olha, em Atos 15, 19, ele fala, por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, tá vendo? Tá falando de novo, né? Incluir os gentios no cristianismo, que se convertem a Deus. Não está falando de terceiro templo aqui, não. Ele só tirou dentro da profecia de Amós a respeito da reconstrução de Israel depois do exílio. Ele só tirou ali que, né, buscar todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Só isso e mais nada. Né? Até porque, se você pegar, aí vem a escorregada cretina, que o próprio texto de Amós, olha aqui,
O texto citado por Tiago está lá no livro de Amós, no capítulo 4, versículo 11. Se você pegar o próprio texto de Amós, vai falar que aquilo iria se cumprir com a volta do exílio. Está aqui, olha. Amós também, capítulo 9, agora nos versículos do 14 e 15. Fala assim, ó, trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Está falando que isso era para acontecer depois do exílio. Mas que exílio é esse que não sei o que? É o exílio babilônico. Não se pula acontecimento nem profecia. Se você pegar o livro de Daniel, vai citar ali vários reinos depois do Império Babilônico. Ele vai citar ali o Império Persa, depois o Império Medo e Persa, né, que se uniram. Vai citar ali o Alexandre Magno, depois Antíoco Epifânio, até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Daniel, presta atenção que Daniel, ele não pula acontecimento. Ele narra um por um. A mesma coisa o profeta Amós. Ele não iria deixar de profetizar a reconstrução do segundo templo para partir para um suposto terceiro templo que teria que ser destruído novamente ainda. Ele não iria fazer isso, gente. Então está aqui. Tá? O texto citado aqui por Tiago, em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, quando fala ali para reconstruir a cidade, o tabernáculo de Davi ali, está se referindo o que iria acontecer com Jerusalém e Israel, né, na verdade, com Israel depois do exílio. Está aqui, ó, trarei de volta Israel, o meu povo exilado, eles reconstruirão a cidade em ruínas e nela viverão. É só ler, é só ler. Leia! Cretino, pare de mentir. Leia, leia os textos, leia os textos. E como eu falei aqui, né, a discussão dentro do concílio não era a reconstrução de terceiro templo, um templo que nem tinha sido destruído ainda. Não era essa discussão. A discussão era circuncisão e incluir os pagãos dentro do cristianismo. Como seria feito? Essa era a discussão. E o que ele retirou desse texto de Amós, das profecias, foi incluir as nações pagãs dentro da aliança com Deus. É isso que ele retirou. Não falou nada sobre reconstruir um terceiro templo, até porque ele sabia muito bem que isso aqui era referente à reconstrução de Israel e do templo de Jerusalém depois do exílio babilônico. Tá? Então, minha gente, é mais uma pataquada protestante. Só fiz esse vídeo aqui bem rápido aqui para, né, continuar a refutação, porque eu passei esse texto de Amós, né? Eu passei ali mostrando que Amós estava se referindo à reconstrução de Israel depois do exílio babilônico, tá bom? Então, se inscreva no canal, quem puder contribuir com o meu apoia-se, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like, é muito importante para a relevância dos vídeos. Paz e bem a todos, amém.